Então vamos orar. Amado Deus, nós queremos te agradecer na certeza de que tu não nos reúne em momentos como esse por acaso. É verdade que quando a gente clica ali, não é somente a consideração que a gente tem pelo amigo, pelo irmão, não é somente o desejo de quebrarmos a rotina, mas é sobretudo um mover do teu Espírito Santo falando ao coração de cada um, querendo falar coisas preciosas ao coração para que a nossa caminhada seja uma caminhada mais viva, mais tranquila. E quando a gente diz que é mais tranquila, não significa que é sem lutas. Às vezes as lutas são até mais intensas, mas nós sentimos que o teu braço, a tua mão forte está conosco. Portanto, vem aqui, cuida da gente, para que cada palavra que a gente profira, né, aqui do fundo do nosso coração seja aquilo que é a resultante do mover do teu Espírito Santo no coração e na nossa mente. Faz assim, abençoando cada um de nós, trazendo as respostas para quem está aí cheio de dúvidas, trazendo calma para quem está preocupado, enfim, trazendo o caminho, mostrando o caminho para quem tem dúvidas sobre os passos que precisa dar. Então que o teu Espírito Santo tome as rédeas de tudo isso e nos use para a glória daquele que um dia nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós falamos tudo isso no nome poderoso e santo, agradecendo a Ele, ao Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Okay. Queridos, se você tiver sua Bíblia aí, vamos abri-la. Hoje é um verso só, tá? E como eu disse agora há pouco, o tema da nossa conversa hoje é aliviando o fardo, ou se você quiser, diminuindo o peso da caminhada, coloque assim, certo? O sentido, né, o tema desse momento é esse. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, olha, irmãos, depois de tanto tempo que a gente está passando aí, isolamento social, né, e é bem verdade que o mundo não está parado, porque o mundo precisa caminhar, o mundo precisa, né, por exemplo, você compra uma fruta em casa, não adianta você dizer para ela que está em pandemia, porque ela não vai parar de amadurecer. Se você não der gasto nessa fruta no tempo certo, ela apodrece ali, em cima da sua bandeja. Então, irmãos, o mundo precisa seguir seu caminho. O que demanda de nós? Muita responsabilidade, é verdade, muita responsabilidade. Decisões que precisamos tomar, escolhas que precisamos fazer. E olha, não é fazer hoje, é fazer depois, certo? Mas fazer depois, escolhendo, planejando hoje. E, de certa maneira, isso tudo traz sobre, né, aos nossos ombros responsabilidades que não são brincadeira. Nós não estamos aqui brincando, nós estamos aqui brincando de sermos cristãos, nós não estamos aqui levando na brincadeira o momento que o mundo está vivendo, certo? A gente liga a nossa TV e vê o que aconteceu lá no Líbano, lá em Beirute, né? Uma coisa, entendeu? Um negócio explicável, absolutamente explicável, né? Um defeito, um problema, um acidente, uma intercorrência, né? Um imprevisto acontece e tal, e de repente aquilo que era um depósito de material inflamável, certo? Por conta dos defensivos ou do adubo, né? daquele agroquímico que estava lá, tudo isso de repente entra em combustão e causa um acidente de proporções monstruosas, certo? Então, veja bem, tudo isso traz sobre, né, mais um fardo. Ontem a gente orou muito aqui pelo povo libanês, né, e continuamos orando, né, para que o Espírito do Senhor traga conforto sobre aquele povo, conforto sobre aquela nação. Meu Deus, certo? Parece que as coisas vão se somando, né, uma coisa depois da outra, e depois de uma catástrofe parece que lá vem outra, e, né, com toda essa correria de Covid e tudo mais, ainda vem uma situação como essa num país que já está há muito devastado por problemas de ordem econômica, financeira econômica, política, social, meu Deus do céu. Né? Então, repare, tudo isso traz não somente para o povo libanês, mas traz para o mundo, de certa maneira, uma certa responsabilidade, porque, de certa forma, hoje, por conta da globalização, nós também nos sentimos parte dessa situação. Né? Então, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente faz? Então, vamos ler a palavra do Senhor. Se você quiser, abra a sua Bíblia aí,
no livro de Provérbios, no capítulo 27, nós vamos fazer a leitura de um verso só, certo? Aqui em Provérbios 27, nós vamos fazer a leitura do verso de número 12, vou repetir. Provérbios 27, verso 12, tá? E eu vou ler aqui duas versões. Nessa Bíblia está assim, olha. Provérbios 27, verso 12. Diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Vou dizer de novo. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Bom, tem versões da Bíblia que dizem assim: o avisado vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. A grosso modo, irmãos, o que esse verso está dizendo? De uma forma mais... Eu gostei muito da primeira versão, extraordinária, mas diz assim: o prudente, ele vê um problema se aproximando e ele foge. Ele busca refúgio. Mas o insensato entra de cabeça e quebra a cara. Você está entendendo? É isso que esse verso está dizendo. Ou seja, o prudente vê um problema e foge. Foge de quê? Foge do problema. Busca refúgio. Pode ser até que ele não consiga fugir do problema, mas ele pelo menos busca se abrigar daquilo que, por uma avaliação prudente, ele entendeu que aquilo podia trazer algum risco para ele. E talvez não sofra, se sofrer, tanto dano. Mas o insensato entra de cabeça. O insensato segue adiante, certo? E sofre a pena, ou seja, e quebra a cara. A palavra é essa. Irmãos, olha, todos os dias nós somos assoberbados com problemas de toda ordem. Tem problemas que são fáceis de resolver, esses problemas comuns do dia a dia, certo? Que não largaram do nosso pé porque a gente está em pandemia, não largaram da nossa realidade porque a gente está trancado em casa, de forma alguma. Eles continuam aí. A gente precisa, nós continuamos fazendo feira, tá certo? Aqui em casa eu não tenho uma fazenda, não. Eu não planto inhame, eu não crio vaca aqui para produzir meu queijo, certo? Eu não crio galinha para produzir o ovo que eu preciso comer na hora do meu café, do meu jantar, enfim, certo? Enfim, assim como você, certo? A gente precisa fazer as nossas escolhas, tem hora que o produto tem hora que o produto não tem, vai fazer o quê? Então, certo? Tem problemas que a gente resolve. Não, olha, eu quero tomar um suco de abacaxi, mas não tem abacaxi. Então escolha outra fruta para você resolver. Problemas fáceis são fáceis. Tranquilo, a solução está ali. Mas há problemas difíceis, muitos problemas difíceis de resolver, que graças a Deus esses são menos comuns, são menos corriqueiros do que aquelas pequenas questões do dia a dia, certo? Talvez você esteja aí dizendo assim: pastor, olha, o senhor não conhece a minha vida, né? O senhor não faz ideia do que a gente está passando aqui. É verdade, irmãos. Eu não quero aqui julgar de forma alguma a vida de ninguém. Da sua vida você entende melhor do que qualquer outra pessoa, até porque a vida é sua, é você quem está passando. Ou seja, o sapato está apertando, é você quem conhece. É verdade. Pode ser que a sua situação esteja tão grande que o sapato esteja apertando demais, certo? Esteja apertando demais. E a gente não quer aqui de forma alguma negligenciar essa realidade, nem fazer de conta que ela não existe. Mas, contudo, a gente tem que entender, certo? Porque a gente tem que, assim como eu, assim como você, e os que têm o sapato mais apertado, todos nós queremos aliviar a caminhada, todos nós. Todos nós queremos afrouxar um pouco os cordões do sapato para que a gente, certo? Isso, alguém pode até dizer isso quando você tem sapato, e quando não tem, está descalço, certo? E agora? Faz o quê? Você tem que arrumar uma proteçãozinha para continuar caminhando. Se você botar uma meinha já fica melhor, né? Enfim, o que a gente precisa é buscar os artifícios para que a nossa caminhada seja menos dolorosa, digamos assim, certo? Então, a vida da gente é feita de fases, da minha vida e da sua, e hoje o mundo inteiro está passando por uma fase extremamente difícil, né? Por conta dos desafios que a pandemia impõe sobre nós, né? Ela continua por aí, a gente não pode nem deve negligenciar, até porque não tem vacina ainda, o remédio ninguém conhece, tem gente ainda na televisão, em todo canto, sugerindo tanto tratamento, tem gente achando que cura Covid com chá de alho
chá de alho e limão. Porque não é assim, queridos. Não é assim. É verdade, a ciência tem sua luta, tem uma voz ativa e de autoridade sobre esse assunto, porque são pessoas que estão aí preocupados com o melhor, mas a gente precisa, todos nós precisamos aliviar o fardo, para a gente ter uma vida mais feliz, para a gente ter uma vida, para que a gente possa passar por esse vale, certo? E eu não quero dizer que é o vale da sombra da morte, mas para muitos é verdade, que esteja sendo assim, para que a gente possa passar por esse vale, certo? Absolutamente conscientes do peso que a gente está carregando, certo? Muitas vezes a gente passa a vida culpando tudo e a todos pelas dificuldades que a gente está passando. E às vezes a coisa não é assim, irmãos. Gente que vai passando a vida, em vez de enfrentar a caminhada, certo? Passa o tempo. Eu já tratei disso um dia desse num sermão aqui, quando a gente falou da murmuração, né? Tem gente que o cântico que sai da boca não consegue agradecer porque tem um café da manhã abençoado em casa, né? Porque tem o que comer na mesa, certo? Fica reclamando porque se o que comeu é ovo e não é queijo, porque teve torrada e não pão fresco, porque teve suco de maracujá e não teve suco de pinha, e por aí vai. Então, meu irmão, agradeça. Não perca a sua vida, não jogue sua vida fora vivendo de murmuração, certo? Por quê? Porque muitas vezes o fardo difícil que a gente está levando, e aqui vai uma lição para todo mundo, né? A gente está carregando um fardo pesado porque a culpa, é nossa. A culpa é nossa. Vou repetir. Tem muita gente por aí carregando um fardo pesado, tem muita gente aí com a caminhada difícil, porque é culpa sua mesmo. O que Deus quer, irmãos, é que a gente alivie o fardo. Aí a pessoa diz assim, tá bom, pastor, eu já fui buscar isso na palavra de Deus, e olha, Jesus foi claro lá em Mateus 11, quando disse lá no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis, olha a coisa linda, descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será que Jesus está levando na brincadeira? Está tirando onda com a cara da gente? Tá não, queridos, de jeito nenhum. Sabe o que acontece? Muitas vezes Jesus quer ajudar, muitas vezes o Senhor quer resolver, Ele quer entrar no jogo, Ele quer entrar na luta, na batalha com a gente, tá certo? Mas sabe o que acontece? Ele quer entrar, mas a gente não deixa. A gente não deixa, sabe por quê? Porque muitas vezes a entrega não foi total. A entrega não foi real. Tem um mundo de gente, olha, desculpa dizer, às vezes até mesmo na igreja acontece. Eu louvo a Deus, já disse aqui como pastor, que às vezes eu louvo a Deus que isso acontece na igreja também. Por quê? Porque é um sinal de que a gente tem trabalho, tem muito trabalho. Mas a palavra diz que o joio vai crescer junto com o trigo. Mas eu creio fielmente num Jesus Cristo que se ressuscitou da morte a muitos, Ele também pode transformar o joio em trigo, pode. Então eu não estou aqui julgando ninguém. Mas isso às vezes acontece até dentro do seio da própria igreja, certo? Jesus quer ajudar, mas a pessoa não deixa, certo? É a gente jogando, né? É Jesus tirando o lixo com a pá da nossa caminhada, certo? Ele entra, a gente deixa ele entrar e ele chega com a pá e vigorosamente vai tirando o lixo existencial da nossa vida com a pá e a gente com escavadeira jogando lixo para dentro. Essa é a realidade. E aí vamos lá, queridos. Quanto mais a gente coloca lixo com escavadeira e Jesus com a pá, não vai dar para caminhar desse jeito, tá bom? Não vai dar. Eu preciso viver hoje uma pandemia, um tempo de pandemia, com meu coração suave, suavizado pelo menos, com todos os problemas que eu estou enfrentando, e você também. Se você está pensando que a vida de alguém aqui está mole, está fácil, não está. Não está. Eu digo aqui, nem julgo eu a sua vida e você não faz ideia das pressões que a gente sofre aqui do lado de cá também. Todos nós estamos submetidos aos mesmos riscos, às mesmas dificuldades, talvez uns mais do que outros, é verdade, mas ninguém está livre disso. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para a gente aliviar o fardo? Como é que esse fardo vai ficar de fato mais leve? Primeiro, aqui de uma forma bem objetiva, palavra para mim e para você, concentre os seus esforços naquilo que é importante. Comece assim. A grosso modo, se você quer aliviar o fardo, meu irmão,
Foque, a palavra é essa, foque. Você está focado? Lá no capítulo 3 de Filipenses, quando Paulo disse assim, olha, eu faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, certo? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que Paulo estava dizendo aí? Paulo estava dizendo assim, olha, eu entendo tudo isso. Ele está entendendo que tem coisas que precisam ficar para trás. Mas ele também está olhando para frente e está vendo, veja bem, e avançando para as que estão, quem são as coisas? As coisas. Todas as situações, tudo aquilo que está à frente. Irmãos, todos nós vamos ter desafios no nosso trabalho, na família, na sociedade, de tudo, certo? Porque a gente faz parte desse meio, é isso aí. Vamos enfrentar muitas lutas em todas essas frentes, nos dias que vêm adiante. É um dia depois do outro. Se a palavra do Senhor nos diz assim, basta cada dia seu próprio mal, cada dia vai trazer consigo seus desafios, cada dia vai trazer consigo seus perrengues, e a gente vai precisar aprender a lidar com isso. Então, meu irmão, se você quer aliviar a caminhada, comece focando um pouco mais, comece vendo aquilo que de verdade é importante. Por quê? Porque o seu tempo, a sua energia, a sua vida, de uma maneira geral, são muito preciosos para você desperdiçar isso à toa, viu? Se você quer aliviar o fardo, concentre sua energia, concentre o seu tempo, concentre você dedicar os seus momentos a coisas que são de verdade importantes para você não desperdiçar aquilo que de precioso você tem. Irmão, só temos essa vida aqui. A Bíblia diz que assim como são as nuvens do céu, assim é como a vida de um homem que desce à sepultura. Ela não volta mais. Então, irmãos, a gente só tem essa vida para a gente resolver. Então não perca seu tempo, a palavra é essa. Se alguma coisa faz diferença na sua vida, se alguma coisa é importante para o seu mundo, então coloque o maior esforço, o seu melhor esforço nessas coisas. Se você for para a Bíblia, você vai ver lá em Atos capítulo 6, os gregos reclamando com os apóstolos sobre as viúvas. Por quê? Porque eles achavam, eles conhecendo a mensagem do Evangelho, chamaram os apóstolos à atenção e com justiça. Veja bem, aqui não tem nada de errado não. Veja, tem nada de errado aqui. Não é o inimigo trabalhando de um lado, nada disso. Os gregos foram reclamar com certa justiça, com certa justificativa, absolutamente plausível. Porque o Evangelho chama, certo? Há uma atenção especial às mulheres que não têm assistência, porque o significado da viúva, certo? É aquela que não tem mais marido, ou seja, aquele que ia sustentar a sua vida. Então, o Evangelho convidava, certo? Uma atenção especial aos órfãos e às viúvas. E aí diz o texto que, certo? Elas estavam sendo desprezadas pelo ministério apostólico no seu cotidiano. E diz aqui no verso 2, lá de Atos, capítulo 6, diz assim, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, entenderam, veja bem, os discípulos entenderam que a justificativa era real, era verdadeira, tinha razão de ser, não tinha nada errado ali. Mas eles disseram que não é justo, certo? Olha o que eles perguntam, o que eles dizem, vê bem, ó, o que eles dizem aqui, certo? Eles dizem assim, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas, certo? Ou seja, eles iam ocupar o seu precioso tempo e aquilo para o qual tinham sido chamados, para pregar o evangelho a toda criatura, eles disseram assim, olha, eu estou entendendo, isso aqui tem razão de ser, mas nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para servir às mesas. Fomos chamados para pregar o evangelho. Então vamos focar em pregar o evangelho. Mas eles saíram, simplesmente disseram assim, olha, eu tenho mais o que fazer, vou-me embora. Não largaram o problema lá sem resolver, não. Resolveram o problema. Sabe o que eles fizeram? Lá no verso 3. Depois você vai lá em Atos, capítulo 6 e vê. Lá no verso 3 diz assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação,
homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Ou seja, o que eles fizeram? Chamaram 7 homens, homens de Deus, homens no temor do Senhor, e os constituíram para que fizessem aquele precioso trabalho de amor junto às viúvas. E diz aqui, ó, tem até o nome dos caras aqui, verso 5. E este parecer deixou a multidão toda feliz, e elegeram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Olha aí, os 7 homens. O que eles fizeram? Foram trabalhar para Deus. Então, que exemplo aqui, irmãos? Foco, certo? Então, mentalize. Você quer aliviar seu fardo? Os dias estão difíceis. Está difícil para todo mundo, queridos. Mas talvez você precise focar naquilo que de verdade é importante para você, importante para os dias que vêm adiante. Seja firme, a palavra é essa. Focalize, seja firme. Agora, seja firme nos bons valores, mas entenda que nem tudo é imutável. Amém? O que eu estou dizendo aqui? Olha, queridos, nós somos povo de Deus, nós temos princípios, tá certo? Claro, temos princípios. Não podemos abrir mãos desses princípios, mas há situações em que a gente tem que saber ter aquele jogo de corpo abençoado, tá certo? Para a gente poder abordar a situação com sabedoria, sem absolutamente abrir mão daquilo que é correto. Seja, a palavra é essa, para mim e para você, seja sempre firme em relação às questões que realmente têm importância. Mas a palavra é o seguinte, irmãos, vamos ser um pouco mais flexíveis com aquelas situações em que não tem essa necessidade toda, certo? Você entendeu? Vou dizer de novo, seja um pouco mais flexível diante de situações que não necessitam, certo? Que não exigem essa dureza toda. Amém? A palavra é essa, certo? Se for o caso, então, tenha calma. Se for o caso, retire-se, calma e silenciosamente. Se afaste um pouco. Se você não tem essa capacidade para essa maleabilidade um pouquinho, certo? E aqui, olha, não entenda aqui que eu estou dizendo aqui que você tem que abrir mão dos princípios ou afrouxar. Aqui ninguém está defendendo aqui evangelho frouxo, nada disso não. O que a gente está dizendo, irmãos, é que a gente procure sabedoria no Senhor para que a gente faça o nosso trabalho para Deus, mas sempre procurando o caminho certo para a gente abordar. Não adianta nada você chegar para as pessoas e dizer, olha, se você fizer isso, é o cão que está guiando você. Para com isso, querido. Diga que Jesus tem um caminho sobre modo excelente, que a vida dessa pessoa é preciosa para Deus, que ela pode fazer muito melhor, que você acredita nela, em vez de você ficar aí dizendo que ela está sendo guiada pelo demônio, pelo diabo. Para com isso. Entende? Ah, pastor, mas isso é o que é. Eu digo, se é o que é, você ora por ela, mas traga ela para perto. De nada adianta você avançar feito um bicho para cima, porque eu brinco comigo mesmo, dizendo assim, se você fizer isso, o passarinho está lá, ele precisa ser cuidado, ele está dodói, mas você, ao invés de chegar juntinho com carinho para pegar nele, não, você avança, bota a cara em cima, vai de todo jeito, assusta ele vai embora, nunca mais ele para na sua mão. E agora? Entende? Então, se for o caso, peça sabedoria a Deus, porque a Bíblia diz que se você for feito eu, se você pedir sabedoria a Deus, Deus não deixa você sem resposta, tá certo? Tem uma frase do poeta contemporâneo Ferreira Goulart, certo? Que diz mais ou menos assim, mais do que ter razão, certo? O importante é ser feliz, certo? Ferreira Goulart morreu recentemente, se me falha a memória, certo? Pois é, tem um mundo de gente por aí muito mais preocupada em ter razão do que ser feliz. E a gente às vezes usa essa frase para dizer assim, às vezes com relação a muitos casais, ficam brigando à toa, um mais preocupado do que o outro em ter a razão, quando na verdade, quando em briga de casal, quando um ganha, os dois saem perdendo. E essa matemática, ela é absolutamente certa. Em briga de casal, quando um ganha a briga, os dois perderam, pode ficar certo. Quem perde é a família, quem perde é o relacionamento, quem perde é o futuro desse casal. Entendeu? E assim também é na família, certo? Essa frase
não é absoluta, ela não tem aqui certo, mas ela é interessante aqui. Entende? Ela é muito interessante aqui. Há quem prefira morrer a perder a razão, mesmo sem ter a razão, certo? Mas há quem prefira fazer assim. E nessas situações, mesmo quando você ganha, você vai ver logo, logo que você perdeu muita coisa. Amém? Então, quer aliviar o fardo, querido, querida? Foque naquilo que é importante. Aprenda a ser um pouco mais maleável, flexível, resiliente, para entender que as situações da vida, elas vão apresentar a você muitas circunstâncias que, se você tiver um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de jeito, você vai ver que o fardo pode ficar muito mais suave para carregar. Tá entendendo agora? Eu quero começar aqui encerrando essa mensagem, dizendo aqui o segundo aspecto importante para que a gente de fato alivie o fardo dessa caminhada. E que aspecto importante é esse? O aspecto é o seguinte: não deixe que as coisas pequenas e sem importância real, elas retirem o melhor de você. Vou dizer de novo. Não permita, viu? Olha, primeiro você vai focar, certo? Foque naquilo que é de verdade importante para você. Em segundo, você não vai deixar coisas pequenas e sem importância real, certo? Para deixar que essas coisas miudinhas retirem de você o melhor que você tem, tá certo? Olha, queridos, não há nada a ganhar, mas há muito a perder, certo? Quando a gente se perde, se estressa com coisas triviais, com coisas bobas. Tinha um amigo meu lá do seminário pentecostal que ele dizia assim: são questiúnculas da vida. Pois é, meu irmão, minha irmã, não deixe essas questõezinhas de nada tirarem de você os grandes tesouros que Deus quer abençoar, quer proporcionar a você na sua caminhada, tá certo? Então a palavra é essa, não deixe, certo? Jesus, quando debatia com os mestres da lei e falava à multidão acerca do dízimo, lembra? Está lá em Mateus 22 e 23, certo? Ele disse lá no verso 23, ele disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, certo? Pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais aquilo que é mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E ele encerra esse trecho dizendo assim: vocês deviam, porém, fazer todas essas coisas e não omitir aquelas. No verso seguinte ele diz assim: esses caras, quem são vocês? São condutores cegos, que coam um mosquito e engolem um camelo, irmãos. Então é isso aí. Quer aliviar o fardo, meu irmão, minha irmã? Pare, certo? De ficar coando mosquito e engolindo camelo. Tem um mundo de gente por aí, tá entendendo? Que tá, sabe, que é extremamente rigorosa, se engasga com coisas pequenas e engolem coisas enormes. Não dá para entender. Não dá para entender. Nós precisamos de coerência. Precisamos de paciência. Não está sendo fácil, queridos. Não está sendo fácil para ninguém, tá certo? O fardo tá pesando para todo mundo, tá? Eu sei que para você não deve estar fácil, para mim não tá e para ninguém, certo? Para ninguém. Mas a gente precisa pedir muito para Deus nos ajudar nessa hora, tá certo? Coisas pequenas muitas vezes roubam o melhor de nós. E não é isso que Deus quer para a gente. Amém? Eu quero convidar você a meditar um pouco em tudo isso, certo? Porque eu e você, nós precisamos entender que Deus tem capacitado a gente. Deus tem capacitado a mim e a você. A mim e a você. Todos nós, certo? Para a gente ser agente, para nós sermos atores, agentes, ou seja, para nós sermos, vou usar a palavra melhor, o Senhor tem capacitado a gente para nós sermos protagonistas do nosso próprio bem-estar. Às vezes você não está desfrutando de uma paz que você está ansiosa para viver. Às vezes você não está conseguindo desfrutar, certo, dessa bênção que está sendo esses dias em família, tá certo? Tá estressante aqui, pastor. Olha, meu irmão, remédio tem, certo? Busque, pare de focar em coisas idiotas, pare de focar em bobagem, foque naquilo que é importante.
Seja maleável naquilo que é imprescindível, que aquilo que de verdade tem importância. Se preocupe mais em ser feliz do que em ter razão sobre as coisas, certo? Isso não é uma verdade absoluta, é verdade, mas a gente tem que querer ser feliz. E às vezes você largar para lá o fato de ter razão. É verdade. Nós fomos convidados e temos sido convidados o tempo todo para sermos agentes da nossa própria felicidade, certo? Então a palavra para mim e para você é essa aqui. Faça algo por você. Viu? Faça algo por você. Pense em como você se sentiria se hoje a metade ou mais das suas frustrações, dos seus aperreios, daquilo que lhe estressa, tudo isso desaparecesse. Você já imaginou? Pois é. Ai, como eu queria. Eu também. Pois é, olha, eu estou tentando todos os dias e cá para nós. Eu luto que só, até conseguir. Até conseguir. Certo? A ver essas questões pequenininhas sumirem no mar daquilo que é importante. E eu vou selecionando, porque isso pode ser, seja realidade, na minha vida e na sua. Se você focar naquilo que é de verdade, prioridade, importante, você vai se ver valorizando a vida que tem. Você vai ser uma pessoa firme na rocha, mas uma pessoa gentil, amorosa, compassiva, gente que dedica tempo a ouvir quem precisa ouvir você. Você tem experiência de vida, tem tanta coisa para compartilhar, é isso aí, certo? Buscando o tempo todo o momento certo para apertar e para afrouxar. Gente que tem sabedoria é assim, não sofre mal nenhum, porque o coração do sábio, diz a palavra, ele discerne o tempo e o jeito. Ele vai saber a hora de agir e a maneira certa de agir, certo? O que vai acontecer depois de tudo isso é que as coisas vão ficar mais leves para você, certo? E aí você vai chegar mais rápido, mais descansado, mais descansada, vai ter mais energia para investir em outras áreas da sua vida, certo? Que precisam da sua, né? do seu agir, precisam da sua atitude, amém? Tem uma frase do Thomas Jefferson, um dos artífices lá da Constituição Americana, se não me falha a memória, eu posso estar errando nisso aqui, mas ela diz o seguinte, veja bem, nas questões de princípio, permaneça firme como uma rocha, mas nas questões de gosto, nade com a correnteza. Pois é. Viu? Nas questões de princípio, permaneça firme como uma rocha. Mas nas questões de gosto, nade com a correnteza, meu irmão. Certo? Se hoje não tem aquele pãozinho que você gosta, vai ficar reclamando, coma uma torradinha. Se não tem nenhum nem outro, procure outra coisa. Ah, mas nada do que tem aqui eu gosto, procure o que gosta. E se nada que tem ali você gosta, coma menos, faça um jejumzinho, mas faça isso sorrindo, entendeu? Amanhã, quem sabe, tudo isso estará na sua mesa só para lhe agradar. E você, oh, coisa boa, eu não sei nem o que eu vou escolher. Pois é, Deus faz assim. Então sossegue. A vida nem sempre vai colocar diante de nós todos os pratos que a gente aprecia. Tem hora que os pratos não nos apreciam, a gente não nos apetece nem um pouquinho. Mas a gente vai se virando, certo? Se é bom alimento, se é alimento útil para me manter em pé e saudável, vamos lá, certo? Se o suco é de uma fruta e não de outra, que eu gosto mais, relaxe. Eu gosto muito de dizer isso aqui, a minha comunidade sabe bem, eu digo relaxe, certo? E eu fiquei... De onde foi que eu aprendi isso? Eu aprendi com um filho de um senhor lá de Fernando de Noronha, o Tuca, certo? Ele é filho de um senhor que tem uma pousada lá em Fernando de Noronha. E aí uma vez aconteceu numa das viagens que a gente fez lá, e houve um problema com um dos carros, e eu fiquei muito preocupado. E eu disse, rapaz, a gente está preocupado, como é que vai resolver esse negócio do carro e tal? Ele disse assim, relaxe. Pronto. Aí quando ele disse isso, eu digo, rapaz, não é mesmo? Ele relaxa, vamos resolver, certo? Tudo se resolveu. É assim. Então, meu irmão, relaxa um pouco, certo?
permaneça firme, mas entenda que Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento aqui que estamos desfrutando da tua palavra, pedindo a ti, ó Deus, que tu nos ajude nesse processo, para que a gente enxergue com mais clareza aquilo que é necessário para que a gente foque. Não nos permita, ó Deus, fazermos escolhas enganosas, não deixe o nosso coração nos ludibriar, para que a gente foque naquilo que não é importante, que a gente saiba não abrir mão dos princípios essenciais da tua palavra em momento nenhum, mas que tenhamos a doçura, mas que tenhamos a sensibilidade, essas coisas de quem percebe as entrelinhas com mais tranquilidade, para que a gente possa, no agir todo teu, Senhor, chegar mais perto daqueles que precisam ouvir a tua voz. Portanto, move-te, Senhor, na direção do teu povo, na direção da humanidade, para que os dias que vêm adiante sejam dias cujos fardos haverão de ser bem mais leves. Abençoa os cientistas, os estudiosos, os governantes, todos eles, certo? Os presidentes das nações mundo afora, e de uma forma toda especial ao presidente da nossa nação, aos governadores, aos prefeitos, aos indivíduos que estão tomando conta da gestão pública. Dá a eles, Senhor, tranquilidade. Ninguém tem resposta para tudo, mas se as respostas vierem de forma que no temor do teu nome, a boa vontade sempre seja expressa, nós sabemos que haveremos de errar muito menos, e que assim seja dentro dos nossos lares também. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa sensibilidade, para entendermos que muitas vezes a gente precisa ouvir um pouco mais e falar um pouco menos, para que a gente entenda a hora de apertar um pouquinho e a hora de afrouxar, mas que não nos falte nunca o abraço sensível, o afago carinhoso, a palavra generosa, para encorajar a essa caminhada que nós sabemos, não está sendo fácil, mas se tu nos ajudares, estiveres conosco, nós chegaremos no porto seguro. Por tudo isso te agradecemos, ó Deus, no nome poderoso e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Querido, querida, é isso aí, tá bom? Eu quero agradecer a você que teve paciência para nos ouvir, mas eu estou absolutamente certo que essa palavra veio trazer resposta para o coração de cada um que está aqui hoje, cada um que está ouvindo isso aqui, certo? E se você está pensando que a gente está falando de coisas grandiosas, não, certo? Às vezes as coisas, você não faz ideia, olha, você experimenta colocar um grãozinho de milho dentro do seu sapato, para você ver o que ele incomoda. Aí olha, só um grãozinho de milho, se você pesar ele não pesa quase nada, não sei nem se pesa 1 grama, certo? E é uma coisa miudinha, mas aí você na hora de andar, de correr, você vai ver o que dói no pé, e a sua caminhada fica troncha, no final do dia você está com o pé todo dolorido, certo? Então às vezes são coisas pequenininhas, feito um grãozinho de milho, que precisam ser acomodados de maneira correta, ou retirados dali, para que a gente foque naquilo que é importante. Ah não, eu tenho que focar na retirada desse grãozinho de milho. Tá, o mundo está assim, cheio de pedrinhas no sapato, que precisam ser retiradas, certo? Em casa, no trabalho, onde for, certo? Então, querido, querida, sossegue. O fardo ficará mais leve se você deixar Jesus te ajudar, certo? Vamos atender ao pedido dele, certo? Quando diz, aprendei de mim, certo? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, tá certo? Vamos ter paz, certo? E no Senhor todos chegaremos bem.